Olá, professores! Hoje iremos para a nossa formação para o terceiro ano. Muito bem, a rotina deve fazer parte do trabalho com os terceiros anos. A sonorização das letras do alfabeto, considerando que nós temos muitas crianças que não reconhecem ainda, algumas letras, a leitura do silabário, e sendo necessário a sonorização das sílabas, já com essa turma, a leitura dos numerais, dias da semana, meses, e cada professor também tem alguns outros elementos aí dos conteúdos que ele insere na sua rotina diária. Nessa formação, nós selecionamos a história de hora em hora, da Ruth Rocha, onde nós vamos abordar de forma fazendo um diálogo com as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Nós vamos abordar agora a língua portuguesa. Então vamos lá estudar algumas das possibilidades de trabalho com a história infantil da Ruth Rocha. A história de hora em hora da Ruth Rocha, ela tem como enredo as medidas do tempo. No entanto, é possível realizar um diálogo entre as disciplinas de forma a possibilitar reflexões que excedam o componente curricular de matemática. Apesar dela contemplar um objetivo de aprendizagem que está no componente curricular de matemática, ela também pode ser usada na língua portuguesa, e deve, e nós podemos, com a mesma história, abordar os dois componentes curriculares, como vocês verão nesta formação. Na língua portuguesa. Considerando que o enredo da história é apresentado em diálogos, sendo estabelecido entre os personagens e seus familiares, ele nos permite explorar as questões específicas do texto no que tange ao texto dialogal. Como vocês puderam observar na história, é uma história composta de muitos diálogos, onde o filho questiona a mãe, e outros familiares sobre algumas questões. Então, o diálogo faz parte desse texto da Ruth Rocha e nos dá a oportunidade de trabalhar o texto dialogal. Então, vamos lá. Os conteúdos contemplados nesta formação de língua portuguesa estão descritos aqui. Os objetos do conhecimento e os conteúdos contemplados nesta formação no eixo da oralidade, da leitura da escrita, da produção de texto e escrita, na análise linguística e semiótica, esse envolvendo todos os campos de atuação, E também os conteúdos que são particulares, aí, específicos do gênero história infantil. Ele faz parte do campo de atuação artístico-literário. Então, nós temos aí nos eixos as práticas de linguagem, oralidade, leitura e escrita, produção de texto e escrita, análise linguística e semiótica. Então, nessa tipologia textual, que é a dialogal, no caso, o professor tem a possibilidade de explorar as regras textuais, estudos gramaticais e interpretação textual. Então, assim, é um rol de conteúdos muito rico, para que possamos explorar com os alunos em sala de aula. Considerando o trabalho com os terceiros anos, a interpretação textual ela poderá ser realizada por meio de questões que possibilitem o aluno demonstrar o nível de interpretação da história ouvida ou lida.
Então vamos explorar algumas dessas possibilidades aí do trabalho com a história de hora em hora da Ruth Rocha. No que tange à estrutura textual, ou seja, as regras que compõem esse texto dialogal. Em uma conversa, há sempre mais de uma pessoa falando. Esses são os interlocutores, né? Quem são esses interlocutores? São aqueles que participam da conversa. No texto escrito, como identificamos as falas dos personagens, os diálogos eles estão presentes no texto. Então, nós devemos explicar as regras do diálogo, sendo que a pontuação e a escrita definem o tom da conversa, sendo de suma importância. Porque num diálogo, né, as questões das regras textuais, elas não aparecem na fala, mas elas estão presentes na pontuação, nas pausas, nas expressões. Vamos ver um pouquinho disso agora. Ao trabalhar o texto dialogal com os meus alunos, eu preciso, então, dar elementos para que ele construa um diálogo com qualidade. Quais são esses elementos? Ele precisa compreender que a pontuação, a forma de escrita, a fala do narrador é importante nesse texto. Então, em primeiro lugar, antes de alguém começar a falar, eu devo escrever os 2 pontos. Ele precisa saber disso. Por quê? Porque o narrador vai estar explicando, olha, quem vai falar. Preste atenção, né? Aqui nesse caso, quem vai falar é o Marcelo. Marcelo vivia perguntando, então os 2 pontos estão me indicando quem falou. O narrador está me indicando, olha, o Marcelo vivia perguntando o quê? Né? Aí vem a pergunta do Marcelo. Segundo elemento, eu devo utilizar o travessão antes da fala do personagem, porque o travessão me indica que o personagem está a falar com seu interlocutor. Então, mamãe, o que é a banda passar? O Marcelo vivia perguntando, mamãe, o que é banda passar? Então, quando eu faço uma pergunta, eu preciso escrever no fim da pergunta o ponto de interrogação, ou se é uma exclamação. Então, todos esses elementos eu devo abordar antes de eu solicitar a produção textual. Eu não posso solicitar que o meu aluno produza um diálogo sem que eu dê elementos para que ele produza um diálogo com qualidade. Então, o trabalho aqui, professor, que você provavelmente já faz, né? Mas nós vamos então repensar, porque muitas vezes eu entendo que na pressa de nós estarmos ali, puxa, preciso produzir, ele precisa saber, mas ninguém faz aquilo que não sabe. Então eu preciso dar todos esses elementos para o aluno construir esse texto, para então eu cobrar um texto de qualidade e apontar, olha, lembra que a prof falou que antes, quando o narrador está anunciando quem vai falar, sempre tem os 2 pontos. Lembram que eu preciso expressar, que a minha pontuação expressa o que o meu personagem está sentindo? E aí, para que o meu interlocutor e que com quem ele esteja dialogando ele compreenda, a pontuação tem que estar correta. Então, eu posso explorar de pequenas partes de um texto, né? Início da leitura, nós vamos vendo aí no decorrer da formação. E aí, para só lá no final, nós sabermos se ele compreendeu isso por meio do registro escrito, né? Então, alguns elementos aqui no 3º ano, nós selecionamos esses elementos, porque nós acreditamos que, como é progressivo também a apreensão dos elementos das regras textuais, nesse momento você, professor, vai escolher qual é o foco de trabalho que você quer ter, né? Então, nessa formação nós selecionamos ali, olha, vamos então explorar os 2 pontos, vamos explorar o travessão, que é de fundamental importância, né? E a questão da pontuação. Mas como que eu exploro essa particularidade do texto? Quarto, quando eu quero exprimir admiração, alegria, tristeza,
eu escrevo um ponto de exclamação. O meu aluno precisa compreender que cada pontuação tem a sua funcionalidade na oração, na frase, né? E no texto. Então, ele precisa saber disso antes de escrever qualquer tipo de texto. Aqui em específico, o dialogal, porque no diálogo nós nos expressamos muito, né, durante a nossa fala. E quando eu estou falando, fica mais fácil ele compreender o que eu estou colocando na minha fala, né? O sentimento, a emoção, qual é a ênfase que eu estou dando para determinada palavra ou não. Mas no texto, a pontuação faz esse trabalho, então ele precisa estar bem tranquilo quanto a isso, né? Então, olha ali, né? Travessão, porque a mãe está respondendo. Nós fizemos a pergunta lá, né? Na outra lâmina, né? Banda passar. É uma pergunta, tá o ponto ali, né? Sei não, menino. Então, ela ficou... Ué, peraí, não entendi o que você falou, né? Aqui, nesse caso, o ponto de exclamação, ele está demonstrando uma surpresa, né? Não tô, né? Não sei, não. E a criança precisa, então, nós precisamos explorar isso na oralidade com ela, para que depois ela consiga colocar isso no papel de uma forma bem clara, né? Então, como que eu posso explorar toda essa particularidade? Eu posso propor uma leitura dialogada, onde eles representem esses personagens. Olha, o livro tem nessa cena 4 personagens, então nós vamos separar 4 alunos, né? Vamos pedir que vamos dar o diálogo para eles com a pontuação e pedir que eles expressem isso oralmente, que eles façam uma dramatização, digamos assim, né? Então, a leitura dialogada, ela nos auxilia muito nisso, porque ela vai conseguir que o aluno compreenda a função da pontuação na fala e na escrita. Trabalhar com tirinhas também, né, explorando e dando uma continuidade na exploração com o trabalho, as tirinhas, nós podemos solicitar que eles representem as falas dos balões em forma de texto. Então, a tirinha, ela não traz o travessão, porque o balão tem essa função lá no gênero tirinha. O balão tem a função de demonstrar a fala, o pensamento, né, como nós vamos ver numa outra formação. O que eu posso estar explorando com esses alunos lá em sala? Eu posso levar essas tirinhas, que elas são relativamente 3 ou 4 quadrinhos, são curtas, e solicitar que eles representem essas falas na forma escrita. Então, eles vão ter que usar a pontuação, usar o travessão. Ajuda muito para que o aluno comece a produção do seu texto dialogal, de diálogos, de uma forma bem compreensível, né, para ele e para você, professor. Passamos agora então para a interpretação textual. Nós falamos um pouquinho das regras textuais, né? Nós não exploramos todas as regras textuais nessa formação. Por quê? Porque não podemos apresentar uma gama muito grande de informações para o meu aluno nesse momento, porque ele pode confundir. Então, vamos escolher alguns elementos que nós achamos mais importantes e trabalhar nesse texto aqui. E assim eu vou explorando no decorrer do ano as outras regras, né? Então, lá falamos um pouquinho sobre as regras textuais. Agora vamos lá para a interpretação textual, que é o foco, né, também do nosso trabalho, né? E que ele perpassa por todos os componentes curriculares trabalhados. A interpretação textual, ela não pode ser compreendida como somente interpretar o texto, entender o texto. Interpretar é uma habilidade que vai se desenvolvendo ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. E ele precisa dos elementos que são gramaticais, linguísticos, para expressar essa interpretação. Então, os conhecimentos aprendidos durante o processo de ensino, e aí eu não estou falando só do processo de ensino anual de terceiro ano, eu estou falando lá desde o início do aluno na escola até a finalização do Fundamental 1 e perpassa depois para o Fundamental 2, essa habilidade de interpretar, né, ela vai se aprimorando
mediante os conhecimentos que ele vai adquirindo nesse processo. Então, interpretar, ela engloba uma série de particularidades, que essas particularidades que nós iniciamos ali, que eu falei para vocês. Eu preciso que o meu aluno saiba disso para que ele consiga chegar, né, aonde eu quero. Então, eu quero que ele interprete de uma forma clara, tranquila e mais próxima do real. Ou, né, com uma propriedade, que ele realmente consiga ler esse texto e consiga articular todas as informações que estão nele. Mas para isso eu preciso que ele compreenda muito bem o sistema de pontuação, que ele precisa conhecer os elementos gramaticais que compõem os textos, aí não estou falando só do dialogal, né? Estou falando no interpretar de uma forma geral. Conjunções, preposições, relações semânticas. Mas como que eu vou fazer isso? Né? O meu aluno não vai compreender o que é uma relação semântica. Ele não precisa compreender, professor, mas nós precisamos saber como trabalhar essas relações semânticas com ele. Porque a interpretação, ela não acontece se ele não estiver com o domínio de todos esses elementos. Interpretar, então, é estar em estabelecer relações linguísticas, bem como o significante das palavras utilizadas nos contextos, né? Considerando as relações econômicas, sociais e culturais. Então, eu preciso conhecer o sistema de pontuação, eu preciso conhecer as regras gramaticais, mas o significante é muito importante e eu trabalho tudo isso de uma forma articulada, né? Compreender o texto é compreender as ideias que o autor levanta por meio da leitura, é dar sentido ao que se lê. Então, o significante dessas palavras é o sentido que eu dou às palavras. Até porque na língua portuguesa, a nossa língua portuguesa ela é muito complexa. Uma palavra muitas vezes tem dois sentidos, né? Como vocês puderam ver também numa outra formação, né? Muitas vezes quando eu falo a palavra manga, ela pode ter o sentido de manga, expressar a fruta manga, ou pode ser uma manga de camisa. Então, o significante da palavra, ele vai estar contextualizado. E o aluno precisa ter isso claro para ele. E isso vai ocorrendo durante o processo. Assim, professor, o aluno só poderá interpretar quando ele compreender as particularidades do texto. Outro fator de suma importância está na ampliação vocabular com os alunos. A linguagem que nós utilizamos com esses alunos na escola, elas não podem permanecer, né, no senso comum. A figura do professor, enquanto interlocutor responsável por mediar esse vocabulário, é de suma importância. Utilizar-se de sinônimos e expressões que permitam eles inserirem isso na fala é muito importante, porque ao inserir na fala, a escrita dos alunos vai apresentar alterações. Então, muitas vezes, nós falamos assim, eu não posso utilizar palavras muito difíceis, porque os meus alunos não vão compreender. Eles não vão compreender as palavras se eu não explicar o significado e o significante delas. Então, eu tenho que inserir na minha fala no primeiro momento e, concomitantemente, ir fazendo essas trocas, né? E essa ampliação vocabular vai se dar no aluno, sim. Então, vamos usar aqui a palavra, só para um pequeno exemplo, a palavra particularidade que está aqui nessa lâmina, né? Então, quando compreender as particularidades? Se eu estou dando a minha aula com os alunos e eu falo isso, olha, agora nós vamos ver as particularidades do texto dialogal. Quando eu falo, aí que eu vou explicar para ele o que é, né? O que é particularidade? Quando a prof fala particularidades, eu estou falando assim, olha, são as pequenas partes que são todas importantes e que são particulares desse texto. É a pontuação, é a regra gramatical, é as relações semânticas.
né? Mas claro, eu vou falar, olha, então aqui nesse caso é a pontuação, é a forma, né? É como que eu uso para os alunos estarem falando, é as expressões, né? E tudo mais. Então eu preciso ir colocando isso na minha fala, para num determinado momento, inclusive, eu tirar esse explicativo, porque ele já vai entender o que eu estou falando quando eu falar particularidade, que é tudo que compõe, né, especificamente aquilo que eu estou abordando. A história de hora em hora, ela permite um trabalho de ampliação vocabular, considerando que o personagem Marcelo, ele questiona sobre expressões não compreensíveis para ele, porque ele está em processo de aprendizagem, né? Então, tais como, ele fala tudo junto, né? Para ver a banda passar, ia ver as horas, sinal tem pelo? Essa é uma pergunta, né? Sinal tem pelo? E aí ele faz essas perguntas e essas expressões, elas provocam o Marcelo. Quando provocam, e isso é bem interessante na história, é porque ele, puxa, eu não sei o que é para ver a banda passar. Para ele era uma palavra só, né? Então a expressão para ver a banda passar, ela apresenta uma juntura das palavras. Aí já dá oportunidade para mim trabalhar, inserir aí com os alunos a explicação sobre, ué, mas quando que eu uso pra, quando que eu uso para, a questão do verbo, né? Eu vou começando esse trabalho com os alunos. Então, eu tenho uma preposição aí, que seria para, e o verbo ver, sendo necessário explicar que na fala dá-se a impressão de juntar as sílabas. No entanto, na escrita elas são separadas. Elas são pronunciadas uma de cada vez. Então, na nossa fala, parece que que tudo é, e eu vou usar a expressão que eles usam na sala, né, emendado, mas não é. Então lá, para ver a banda passar, para ver a banda passar. Eu preciso estar explorando com a criança, mas está correto também? Para ver a banda passar? Aí eu estou falando da escrita formal, né? Para, né, a preposição, ver a banda passar. Porque cada sílaba, ela tem um núcleo vocálico. Então, para que a criança compreenda o processo, as atividades devem contemplar o isolamento da sílaba, né, para que ela entenda. É o que a nossa antiga, famosa e importante separação silábica. Para ver a banda passar, para ver a banda passar, para ver a banda passar. Então, quando eu vou, essa juntura que o Marcelo apresenta ali, nós vamos esmiuçando e mostrando para a criança que, muitas vezes na fala, dá-se a impressão que está tudo emendado, mas não é bem assim. Inclusive, né, nós devemos corrigir isso na fala também, mas a escrita não pode acontecer daquela forma. O mesmo ocorre com a hipossegmentação, né? Na outra frase que o Marcelo fala, na outra expressão do Marcelo, ia ver as horas, ia ver as horas, iria ver as horas. O que ele queria dizer é que iria ver as horas, mas como ele falou rápido, né? Então é importante aqui que a criança desenvolva a compreensão auditiva. E nesses casos, a atividade com ditado auxilia, reforça o conhecimento fonético do aluno, né? Então, muitas vezes eu também fico no ditado somente com as palavras, mas eu posso fazer ditado de frases. É cansativo? É demorado? É, professor, nós não estamos dizendo que não vai ser, mas isso vai te auxiliar, né? Então, eu posso ler a história, explorar com ele lá as regras gramaticais e antes da escrita do diálogo eu vou fazer um ditado de quatro frases do texto ou de uma parte do texto, né? E aí, olha, vamos lá, a gente não vai escrever só a palavra não, nós vamos escrever uma frase. O Marcelo iria ver as horas. E aí você vai, né, trabalhando isso com o aluno. Claro que esse trabalho vai partir depois que você esmiuçar para ele, explicar, mostrar para ele que a expressão ia ver as horas, ela quer dizer iria ver as horas, né? Fazer
relação com as palavras. Então, o mesmo acontece com as junturas, como nós vimos anteriormente, porque ver as horas ali, no caso, é uma juntura. Então, quais atividades eu poderia estar trabalhando com o meu aluno que me ajudasse com isso? Porque nós temos bastante esse problema na escola, ele aparece com frequência, né? A questão da juntura, da hipossegmentação e também da hipersegmentação, né? Mas aqui nós estamos falando da juntura da hipossegmentação. Fichas com palavras e sílabas de forma com que o aluno identifique as trocas fonéticas e forme novas palavras, porque quando ele começar a entender que cada sílaba tem o seu núcleo fonético, então, ver, ver, eu posso usar ver numa outra frase, mas aonde que eu posso usar ver? Você vê? Ah, você pode ver, né? Quando ele consegue fazer essas trocas fonéticas e criar novas palavras, ele vai compreendendo tudo isso. Então, isso auxilia muito, professor. O trabalho com concreto na língua portuguesa, ele é de suma importância, ele é visual também, né? Então, a criança vai olhar lá, vai selecionar a sílaba que ela quer, e aí ela vai criar novas palavras a partir daquela sílaba. Mas quando, né, lá no cognitivo da criança, ao ela identificar a sílaba com visual, ela está ouvindo aquela sílaba, porque se ela compreende o núcleo fonético, né, ela não só mais lê, ela lê ouvindo, né? Então, então aqui é ver, mesmo que ela não expresse isso por meio da fala, lá na cabecinha dela, ela está entendendo ver enquanto som. Olha que interessante, né? O ditado de palavras como de manhã, de repente, por enquanto, por isso, sem dúvida, embora, de ir embora, né? Ou de a expressão embora haja outra forma de falar, né? Embaixo, de nada, entre outras palavras aí que você pode estar selecionando, professor, ajuda muito. Então, quando eu for fazer esse trabalho, o ditado dessas palavras, dessa forma de fala, digamos assim, ajuda o aluno a compreender. Então, eu posso colocar assim, o Marcelo, de manhã, lava o rosto. Claro que na minha fala, quando eu estiver fazendo esse ditado com os alunos, ela precisa ter marcado onde vai ser os espaços. E aí, caso ele contemple esses espaços ouvindo o ditado, melhor ainda. Caso ele não contemple, você vai poder explorar. Olha, mas a professora disse assim, o Marcelo, né, uma vírgula aí, né, tem uma pausa, de manhã escova os dentes ou toma um café, né? Então, o ditado, ele é de suma importância para nós trabalharmos a juntura e a criança não levar isso para os outros anos do fundamental. Bom, professor, então eu preciso realizar a explicação das particularidades da língua para o meu aluno, né? E no terceiro ano eu já posso inserir, sim, isso de uma forma tranquila, né? Já posso falar para eles que na língua portuguesa nós temos as preposições, né? Que é aquela palavrinha que vai unir o verbo, gerando a relação entre as unidades linguísticas e dando sentido à minha frase. Eu vou explicar que elas são essenciais, elas não podem faltar para dar sentido à frase. Então, eu trago um exemplo ali, ó. O Marcelo gosta de estudar. Se eu não tivesse a proposição de nessa frase, ia ficar Marcelo gosta de estudar. Não é a forma correta de se expressar, né? Então, a criança precisa saber disso. E aí, no terceiro ano, eu trabalho só as essenciais. Nós vamos ver depois um pouquinho mais sobre essas preposições. Outra atividade que eu posso estar usando com os meus alunos é distribuir, né, um texto impresso onde constem os espaços para que eles realizem recorte e reorganizem. Então, eu dou um exemplo ali, ó. É o tempo que o ponteiro leva para dar uma volta inteirinha no mostrador do relógio. Vejam, esse texto
em amarelo, ele não tem espaçamento. Então, eu vou dar o texto com os espaços e aí o aluno vai recortar, né? Ou um pouquinho mais de espaço, que eu digo ali entre as palavras, e montar o texto com espaçamento, né? É o tempo que o ponteiro leva para dar uma volta inteirinha no mostrador do relógio. Eu posso também colocar cada palavra dentro de um retângulo, que eu acho que ia ajudar bastante eles a compreenderem, né? Mas na hora de montar o texto, que eles deixem os espaços entre as palavras. Pedir que eles circulem também, dei a ideia aqui de nós colocarmos dentro de um retângulo para recorte, mas outra forma seria solicitar para eles que circulassem as palavras antes de recortar e após recortar que colassem no caderno, utilizando o espaço correto. Tudo isso nós estamos trabalhando a questão de nós eliminarmos da escrita desse aluno as junturas e não chegar lá no 5º ano, né? Quanto às proposições, só retomar um pouquinho, né? Eu apresento as essenciais, eu já vou apresentando aqui no 3º ano, porque 4º e 5º ano o professor vai entrar um pouquinho mais a fundo nesses conteúdos. Outra possibilidade de trabalho com o livro de hora em hora é iniciar o trabalho com os tempos verbais. Então, ó, vejam só, a partir de um gênero, né, que é a história infantil, de um livro, quantas possibilidades de trabalho eu tenho com esse aluno. Então, muitas vezes eu fico lá na minha hora de atividade procurando N textos para abordar com os meus alunos questões específicas do objeto de conhecimento, sendo que a partir de um texto eu consigo explorar várias possibilidades, né? Então, os tempos verbais são de suma importância. No 3º ano, as produções textuais elas já se ampliam, aí eu estou falando em questão não só de utilização dos recursos linguísticos, mas também em quantidade de palavras escritas, né? Porque conforme eles vão aumentando o seu vocabulário, também vai aumentar, né? vai aparecendo isso na escrita deles, né? As escritas ficam mais longas, mais detalhadas. Então, os tempos verbais são de fundamental importância. Podemos iniciar também aqui no 3º ano a partir dessa história. Vamos ver isso então um pouquinho. Ao iniciar o trabalho com os tempos verbais, o professor deve possibilitar ao aluno identificar na fala e na escrita a compreensão da expressão enquanto momento da temporalidade. O que eu quero dizer com isso, né? O momento que se passa a ação. O verbo é a ação. Isso eu vou ter que explicar para o meu aluno. Ah, prof, mas eu vou ter que botar meu aluno conjugar verbo? Se ele não conseguir identificar isso somente na frase, né? Mas eu penso que é um exercício de suma importância ele conseguir perceber que cada pessoa utiliza, né, no tempo do verbo, o verbo de uma determinada forma. Então, conjugar verbo é importante, sim. Claro que vocês não vão fazer como nós fazíamos lá, né, quando nós estudávamos lá, a professora nos mandava conjugar presente, passado e futuro 10 verbos, né? Mas a partir da história eu posso sim trabalhar e quando eu for mostrar as pessoas lá, né, os pronomes pessoais que compõem o verbo, aí eu explorar os tempos verbais. Então vejam ali, ó, de início nós podemos partir de uma frase. Sua mãe fica 1 hora no telefone com a vovó. Vocês vão lembrar lá da história, que se não me engano foi o pai que falou, né? Ah, mas como ficaria isso se a mamãe já falou com a vovó? Fica, é presente, é neste momento. Ah, sua mãe ficou 1 hora no telefone com a vovó, então ela já falou com a vovó. Isso aconteceu, já aconteceu, é passado. A criança precisa ter essa noção de temporalidade, né? E como seria no futuro? Ah, sua mãe ficará 1 hora no telefone com a vovó amanhã. Tenho certeza que quando falar com a vovó, a mamãe ficará 1 hora no telefone, né? Então a criança vai perceber aqui que para cada momento
temporal, ela utiliza o verbo em uma determinada forma. É importante que o aluno compreenda no primeiro momento, aqui no terceiro ano, presente, passado e futuro. Quarto e quinto ano vai ampliando, né, as questões, as particularidades dos tempos verbais. Mas nesse momento nós podemos focar presente, passado e futuro. E isso já vai dar uma gama de conhecimento para ele, trabalhar o texto de uma forma bem mais ampliada. Então, o que eu preciso explicar para o meu aluno? Que no passado é um fato que já ocorreu. Vamos lá para o verbo brincar. Então, se foi ontem, como que eu falo? Ontem eu brinquei com os meus amigos. Ah, mas se nesse momento está ocorrendo isso, então hoje, né? Eu brinco com os meus amigos. E amanhã, como vai ser? Que vai ocorrer? Eu vou poder brincar com os meus amigos? Então, eu irei brincar, eu vou brincar com os meus amigos amanhã, né? E aí a criança vai aprender de uma forma bem tranquila, prof. Algumas sugestões de atividades aqui do que nós abordamos nessa formação, né? Então, a separação das sílabas é de suma importância porque ele vai compreender a unidade fonética de cada sílaba e que essas unidades, né, esse núcleo fonético, ele pode ser usado para essa palavra como para outras palavras e vai compreender, né, como que se dá essa construção, né? Caça-palavras também muito importante. Nessas duas atividades nós também estamos trabalhando as funções psicológicas superiores da memória, da atenção, né? Então ali vamos encontrar a palavra repolho, né? Vou ter que encontrar ali, ó, repolho, já encontrei aqui, prestando atenção, né? Então indicar que ele pinte a palavra repolho de uma cor, o bilhete de outra, aqui você também já pode inserir no trabalho com a legenda, né? Porque eu posso, por exemplo, definir ali, vamos pintar o repolho de verde. Agora, com essa mesma cor verde que nós identificamos a palavra repolho ali embaixo, nós vamos pintar ela lá no quadro, né? E a palavra bilhete, bilhete, ó, vejam que lá no caça-palavra silábico ela está separada. Eu posso pedir, então, se pintamos o repolho de verde, vamos pintar o bilhete de vermelho. E aí vamos pintar a palavra bilhete de vermelho. Vejam só, vocês já estão inserindo o trabalho com a legenda, que é super importante lá na geografia e que nós vamos ver depois lá no trabalho com a geografia também, né? E na matemática. Então, são algumas das possibilidades. Lembrando, professor, que muitas vezes não é a quantidade de atividades que você vai trabalhar com o seu aluno que vai garantir a apreensão do conhecimento dele, mas sim a forma como você explora essa atividade, né? E a particularidade, o que você quer naquele momento com essa atividade. O livro didático do terceiro ano, Vem Voar, ele também nos dá a possibilidade de explorar o que nós conversamos, os conteúdos que nós abordamos nessa formação, e vocês poderiam mandar para a tarefa de casa para reforçar o conteúdo ou trabalhar em sala também. Então, a unidade 1, capítulo 1 e a unidade 4, capítulo 8, elas trazem atividades que contemplam e suplementam os objetos de conhecimento e com foco nos objetivos de aprendizagem trabalhados nessa formação. Então, explorem também o livro didático. O livro didático, ele é uma ferramenta que nos auxilia muito, né? Inclusive para nós organizarmos o nosso trabalho de forma a não ficarmos sobrecarregados. Prof, mas eu estava falando só da história de hora em hora. Como é que eu vou abordar outra história? É importante que o aluno perceba tudo isso que você falou do texto dialogal, da questão verbal, das preposições, também em outros textos. E o livro permite tudo isso que você trabalha com o aluno a partir, né, dessas possibilidades que nós estamos apresentando para vocês nessa formação, que explorando em outros textos. Então, deem uma olhadinha lá, que eu acredito que vocês vão gostar das atividades que tem lá no livro didático. Então, eu quero agradecer
professores, né? Esse material foi organizado pela professora Gisele e por mim, professora Cristiane, e até a próxima formação.